Então, agora nós vamos falar sobre a trigonometria na circunferência. Anteriormente falamos sobre a trigonometria no triângulo retângulo, agora vai ser na circunferência, beleza? Antes de falar o que vem a ser, como calcular seno, cosseno, tangente na circunferência, primeiramente vamos definir o que vem a ser um arco, né? Um arco de uma circunferência, que é um dos tópicos lá que tem na ementa de vocês. A ideia é bem simples de um arco de uma circunferência. Seja uma circunferência de centro O, sobre a qual tomamos dois pontos distintos, nesse caso aqui um ponto A e um ponto B. Quando toma esses dois pontos, a circunferência ela fica dividida em duas partes. Lembrando, viu, pessoal? Quando eu falo circunferência, só é essa linhazinha aqui, viu? Ó. É essa linha, não é essa parte de dentro também, não. A circunferência é como se fosse só a borda da pizza, né? O raio da bicicleta. Aí, quando eu falo disco, né? O disco já é como se fosse a circunferência juntamente com a parte de dentro. Viu? Às vezes o aluno confunde circunferência, pensa que é o círculo todo, né? Então, dividimos aqui em duas partes, A e B. Quando eu pego esses dois pontos, A e B, eu divido a circunferência em dois arcos, né? Ou seja, um arco menor, né? Um arco aqui, esse arcozinho aqui, e um outro arco maior, certo? Ou seja, o que é que vem a ser um arco de circunferência? Nada mais é que um pedaço da circunferência, certo? Onde, quando eu pego dois pontos dela, eu obtenho dois arcos, beleza? Daí quando eu tenho, quando esses dois pontos coincidem, o A e o B são o mesmo ponto, né? O arco que eu obtenho um arco, né, que vai ser formado somente por um ponto, que nesse caso é chamado de, acho que é arco nulo, e tem um arco maiorzão que vai ser uma volta completa da circunferência. Que agora eu não estou lembrado do nomezinho certinho que dá para ele, né? Mas depois você dá uma olhadinha aí. Deu um branco aqui agora no nome. É isso aí. Observe que para todo o arco que eu pegar, e eu levar em consideração também o ponto aqui, o centro da circunferência, eu vou obter um ângulo, né? Esse ângulo que eu obtenho, ele é chamado de ângulo central, beleza? Ou seja, se eu tenho um ângulo, pego dois pontos da circunferência e o centro da circunferência, esse ângulo que eu vou obter aqui, né? Ele vai ser chamado de ângulo central, certo? É um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência, nada mais nada menos que isso. Outra forma de denotar esse arco aqui, certo? Geralmente ele é escrito da seguinte forma, arco AB, né? As duas letras, os dois extremos com uma curvazinha aqui, né? Com a linhazinha aqui curvada, certo? Vou colocar assim, ele está representando o arco AB. Até por enquanto aqui é só definição. Medida e comprimento de arco. Ó, isso aqui é importante, que muito aluno ele faz uma confusão danada com isso aqui, né? Como medir o arco de uma circunferência. O que é que vai acontecer? Quando eu vou medir o arco de uma circunferência, né? Esse comprimentozinho aqui, certo? O arco, quando eu medir ele, eu posso medir ele de duas formas. Eu posso calcular a medida angular, que essa medida angular eu levo em consideração o ângulo que esse arco está fazendo aqui, né? Com o centro da circunferência, com o vértice aqui da circunferência. E também tem a medida linear, né? Que eu vou já falar aqui mais para frente. Mas a medida angular desse arco AB, ele está levando em consideração o comprimento que esse ângulo aqui faz, certo? Então, vamos aqui para a definição. A medida angular de um arco, ou simplesmente medida de um arco, é igual à medida do ângulo central correspondente, certo? Então,
Se eu pergunto assim, qual é a medida angular do arco, né? Que aqui ele, em vez de ele colocar arco AB, ele colocou o ângulo A ao B. A medida do ângulo A ao B é 120. Né? Está dizendo aqui que é 120. Então, nós dizemos que o arco AB, ele tem medida angular igual a 120. Esse outro caso, esse ângulo aqui, COD, né? Ele mede 45. Então, nós dizemos que o arco CD, ele mede 45. Mas só que, eu creio que vocês já viram, quando eu vou medir um ângulo, eu não mido ele somente, eu mensuro ele somente em graus, né? Eu faço a mensuração também em radiano, certo? Mido, meu Deus do céu. Eu vou já falar daqui a pouco que é a diferença entre grau e radiano, certo? Então, o outro tipo de medida linear que eu posso ter de um arco, o outro tipo de medida é a medida linear, que nesse caso ela está levando em consideração o comprimento do arco, ou seja, a grosso modo aqui intuitivamente é como se fosse o seguinte: suponho que eu tenho o arco AB, né? Eu pego uma linha, por exemplo, aqui, partindo do A, né? Essa linha vai passando por cima da circunferência e termina aqui no B. Quando eu pegar essa linha e estender ela, certo? Essa linhazinha aqui que vai de A até B, essa linhazinha estender ela, esse comprimento, essa medida que eu vou obter, vai ser chamado de medida linear. Certo, pessoal? Então, a gente observa que não tem nada a ver com o ângulo aqui, ó. Essa medida linear ela é dada em centímetros, ou em metros, ou em milímetros, ou em quilômetros, dependendo da situação. Ok? Então, fique atento a esses dois tipos de medidas, angular e medida linear. Unidade de medida angular de arcos, como eu tinha falado anteriormente. Ao tratarmos de medida angular de um arco, nós adotamos ou o grau ou o radiano. O que é que vem a ser um grau? Um grau nada mais é que a medida de um arco igual a 1 sobre 360 da circunferência correspondente. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Se eu pegar aqui a circunferência, né, pegar e dividir, fatiar ela aqui em 360 partes, né, eu vou obter, sei lá, tá a circunferência, imagina que eu vou aqui fatiando ela em várias partes, né, eu vou obter aqui os ângulos. Eu vou fatiar aqui de forma que vai ficar dividido em 360 partes. Ou seja, cada parte, né, dessas 360 partes, eu vou chamar de, uma dessas partes eu vou chamar de 1 grau, certo? Então, aqui nada mais é que eu pegar a circunferência, dividir ela em 360 partes, 1 sobre 360 dessa circunferência vai ser chamado de 1 grau, que a gente chama da seguinte forma, né? 1 grau é 1 com uma bola em cima. Já o radiano, o que é que vem a ser um radiano? É a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Opa, saiu bem aqui para mim? Só um momento. Voltei. É a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência correspondente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, né? Acho que aqui pelo desenho fica melhor de visualizar. Só que deixa eu ver se dá para dar o zoom aqui. Pronto, acho que dá aqui, deixa eu ver. Pronto. Ó. Suponho que eu tenho uma circunferência, certo? E eu tenho um raio da circunferência, certo? Eu vou tentar medir esse arco em função do raio. Ou seja, se eu pegar esse raio bem aqui, deixa eu ver se dá para botar. Ah, não, acho que sai da lupa, né? Se eu pegar esse arco AB, certo? O arco AB, ó, tá aqui ele.
e esse comprimento dele foi igual ao comprimento do raio da circunferência, que eu estou definindo aqui, certo? Que pelo desenho dá para ver, né? Nós dizemos que esse arco ele tem comprimento de 1 radiano, certo? 1 radiano. Se o comprimento se eu pegasse o arco AB e o comprimento dele fosse 2 vezes o raio, fosse 2 raios, então eu digo que esse arco ele tem comprimento de 2 radianos. E assim sucessivamente. Ou seja, resumindo, enquanto ele está medindo o arco em função de ângulo, aquele está medindo o arco em função do comprimento do raio. Por exemplo, se esse arco medisse a metade do raio, então eu ia dizer que esse arco ele mede meio radiano ou 0,5 radianos. E assim sucessivamente, né? Acho que bem que dá para ver melhor. Ó. Raio. Ó. Nesse caso aqui, o arco CD está medindo 2 vezes o raio, né? Está sendo 2 medidas do raio. Então, quando isso aqui acontece, esse arco ele mede 2 radianos. Resumindo, 1 radiano nada mais é que um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Resumindo, é isso. É a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência correspondente. Viu? Aí aqui agora a gente vai obter a relação entre o radiano e o grau, né? Qual é a relação que eu obtenho entre eles? Como o comprimento C de uma circunferência de raio R, aqui é um resultadozinho que eu comentei, né? Mas todo mundo sabe, né? Eu creio que todo mundo sabe que se eu for medir uma circunferência, certo? O comprimento da circunferência é 2πr, não é isso? É 2π vezes o raio. O que é que isso aqui significa dizer? Ele está dizendo que o raio, né? O raio da circunferência, ela cabe 2π vezes nesse comprimento, né? Aproximadamente 6,28. Deixa eu botar aqui um desenho para ficar melhor de visualizar isso. Pronto. Essa primeira definiçãozinha que ele está dizendo o seguinte: como o comprimento da circunferência mede 2πr, e 2π, né? Lembrando que π mede quanto? 3,14, não é isso? Então, isso aqui é como se fosse aproximadamente 6,28 vezes R. Ó, se aqui fosse 6, imagine que fosse 6. Então, eu estou dizendo que o comprimento da circunferência seria 6R, ou seja, seria 6 raios da circunferência, se aqui fosse somente 6. Quando ele fala 6,28, é como se eu pegasse 6 raios desse, certo? 3, 4, 5, 6, e ainda mais um pedaço. Esse pedaço seria o 0,28, que completaria o comprimento da circunferência. Aqui o 0,28R. Acho que fica melhor, né? Ó, não está bem o comprimento certinho, mas o que ele está falando bem que nessa primeira parte é isso. O comprimento da circunferência é como se eu pegasse 6 raios dessa circunferência, mais um pedacinho ainda, que é 0,28. Ou seja, o raio ele cabe 6,28 vezes dentro da circunferência. Assim, um arco de comprimento igual a R, ele mede 1 radiano. Um arco de comprimento igual a 2R mede 2 radiano, e assim por diante. Usando esse raciocínio, um arco de comprimento 2πr, ele mede 2π radiano, certo? Porque um raio, né,
um arco de comprimento igual a R mede 1 radiano. Então, ou seja, é como se eu trocasse o R, né, do raio aqui por radiano, certo? Então, vai ficar 2πr, vai virar agora 2π, vou botar igual, que não é exatamente igual, né, aqui. 2π radiano. Fica 2π rad. Certo? Concluímos desse modo que o arco de uma volta mede 2π radiano ou 360 graus. Viu? Deixa eu apagar aqui. Esse negócio todo foi só para explicar isso, né? Que uma volta da circunferência, o comprimento dela em radiano, mede 2π radiano, ou em graus, né? 360 graus. Com isso, a gente pode obter a relaçãozinha aqui, né? 2π radiano mede 360, π radiano mede 180, π sobre 2 radiano vai medir 90, e assim sucessivamente. Certo? A gente usa essa relação, eu até foquei aqui, né? Essa partezinha bem que a gente utiliza essa relação para, se eu quiser, por exemplo, transformar de um certo arco, eu quero transformar a medida angular dele de graus para radiano, ou de radiano para graus, a gente usa essa seguinte relação, que π radiano mede 180 graus, certo? Justamente para isso. Exemplos aqui, né? Um arco mede 30 graus. Qual é a medida desse arco em radianos? Então, resumindo, é isso aqui. Eita, círculo feio, né? Bota bem aqui. Botar o círculo aqui do programa fica melhor. Suponho que eu tenho aqui um círculo, um arco. Ele mede, sei lá, aqui mede 30 graus, tá aqui, 30 graus. Mede 30. Certo? Eu quero saber a medida dele não em graus, eu quero saber em radiano. Ou seja, esse arco aqui, ele mede quanto, né? Se eu for considerar a medida em função do raio da circunferência, né? Nesse caso, o raio é o radiano, que ele fala aqui. Dessa forma, você só usa aquela relaçãozinha que eu falei anteriormente. Se 180 graus, regrinha de 3, né? Corresponde a π radiano, 30 graus vai corresponder a x radianos. Né? Na verdade, tem uma formulazinha que vai mais fácil, você precisa fazer a regra de 3, né? Então, aqui vai implicar, fazer meios pelos extremos, 180x igual a 30π, x igual a 30π sobre 180, né? Então, aqui vai obter que 3 por 18, né? Simplificando por 3, vai dar π sobre 6, né? π sobre 6 rad. Ok? Então, o que eu estou dizendo? Que esse arco, ele mede π sobre 6 radianos. Né? Beleza, pessoal? E se eu fosse fazer o processo inverso? Um ângulo central mede π sobre 4 radianos. Quanto mede esse ângulo em graus? Aqui eu não comentei, mas aqui você poderia fazer só o seguinte, é só você pegar sempre, né, o valor, né, o ângulo que você tem,
Você pega o ângulo dividido por 180, multiplicado por π, que você já encontra diretamente quanto é que ele dá em radiano. Beleza? E o processo inverso? Eu tenho π sobre 4, quero transformar para graus. Aí eu uso a relação. π radiano mede 180. π sobre 4 radiano vai medir x. Aí faz a mesma coisinha aqui que a gente fez anteriormente, né? Mesmo pelo sistema. Desconsidera esse rádio aqui, né? π x vezes x é igual a 180 π sobre 4. Ó, esse π cancela com esse. 180 por 4 vai dar... Vai dar quanto mesmo, pessoal? 45, né? 45 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 45 graus, se eu for colocar em graus, né? Eu acho que me perdi um pouquinho nessa parte aqui, né, de explicação, é porque é um pouquinho chato isso mesmo. Vocês têm que entender bem a definição de grau e radiano, o que é que vem a ser um radiano, né? Porque é uma definição um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, viu? Mas aqui não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. Depois dá uma olhadinha com calma que dá certo. Aí tem as respostas, né? π sobre 6. π sobre 6. No outro aqui vai dar 45, que a gente tinha encontrado. Aí eu botei uma explicaçãozinha a mais. Quando a unidade de medida de um arco vier suprimida, fica convencionado que a medida deste arco é dada em radianos. Ah, detalhezinho só, né? Às vezes você não vai encontrar π sobre 4 radiano, você vai encontrar que é π sobre 4, certo? Um arco mede π sobre 4. Então já está subentendido que é π sobre 4 radianos, certo? Por exemplo, se o arco mede 3, então é porque ele mede 3 radianos, certo? Ou seja, é como se esse arco está medindo, o comprimento dele é o comprimento de 3 raios, viu? 3 radianos é o comprimento de 3 raios aqui. Beleza? Esse assunto de trigonometria, ele é o maior de todos, viu, pessoal? Depois, quando a gente for, a unidade 3 é números complexos, sai bem tranquilo, mas esse aqui é o que é o mais trabalhoso. É por isso que eu marquei logo a aula para hoje, né? Para terça-feira, porque ele dá um pouquinho mais de trabalho, tem muito mais coisa para a gente estudar. Aí, aqui eu vou resumir bem aqui, né? Porque eu vou deixar como exercício para vocês verificarem isso aqui, certo? Mas tem uma formulazinha que a gente obtém, que ele dá a relação entre o comprimento do arco, né, e a sua medida angular, certo? Uma formulazinha que dá para saber esse comprimento em função do ângulo aqui, alfa, e do raio da circunferência, certo? Que diz o seguinte para a gente, a medida desse ângulo alfa aqui, né, em radianos, ele vai ser igual a pegar o comprimento do arco, viu? O comprimento linear aqui, viu, pessoal? O comprimento dele dividido pelo raio, certo? Tem muita formulazinha aqui, né? Não dá para detalhar todas aqui de cara, mas aqui é uma fórmula bem utilizada, né? Que esse ângulo, ele é igual a pegar L dividido por R, viu? Exemplo, se eu tenho uma circunferência de raio 3 centímetros, toma-se um arco de comprimento 4,5. Qual é, em radianos, a medida desse arco? Então, o que é que você vai fazer?
A fórmula é essa, ó. A alfa é igual a L sobre R. Aqui não tem nem o que fazer, né? Ó, ele está dizendo que tem uma circunferência de raio 3 e o comprimento desse arco, né, aqui é o raio, e o comprimento desse arco AB, deixa eu apagar bem aqui, ele mede 4,5 centímetros. Medida linear, viu? Ele como se pegasse uma cordinha e mediu esse arco aqui. Aí ele quer saber quanto é que mede esse ângulo aqui, esse ângulo alfa. Pela fórmula, é só eu pegar o comprimento do arco, a medida linear dele, que é 4,5, e dividir pelo raio, que é 3. 4,5 dividido por 3 vai dar 1,5, né? Então, esse ângulo aí, ele mede 1,5 radiano. Ok? Ou seja, esse comprimento ele é o raio mais a metade de um raio e meio. 1,5 rádio ele é um raio e meio, essa medida aqui. Certo? É um raio e meio. Essa medida angular em radiano. Certo? Agora, um processo contrário. Qual é o comprimento de um arco de 72 graus sobre uma circunferência de raio 8 centímetros? O raio aqui é 8. Né? Ele está dizendo aqui que o arco ele mede 72 graus. Eu vou dar aqui as informações que ele deu. 72 graus. Isso aqui mede. E o raio ele mede 8. Aí ele quer saber o comprimento do arco. Ele quer saber esse comprimento bem aqui. Essa medida. Nesse caso, o comprimento, ele fala é a medida linear. Certo? Se eu pegasse uma cordinha e fosse medir, quanto é que seria isso aqui? Quero ouvir vocês bem aqui agora, pessoal. Para saber se eu estou falando grego, o pessoal está entendendo bem aqui, né? Como é que eu faço para calcular essa medida aí? Primeira coisa que eu tenho que fazer, mande aí no chat. Ou liguei o microfone. Enquanto eu bebo uma água aqui. Teria que transformar esses 72 graus em radiano. Para depois aplicar nessa formulazinha aqui, de L dividido por R. Isso aí. Eu teria que transformar 72 graus para radiano, né? Agora eu estou pensando que eu não falei para vocês como transformar isso aqui, né? Para radiano. É só usar a mesma... Mas só que aí é porque é 72 graus, né? É. Ou eu teria que usar o cosseno da diferença. Não, mas também não daria certo. Nesse caso, eu teria que usar a calculadora. Certo? Deixa eu ver aqui. Como é que eu posso... Deixa eu pegar bem aqui a calculadora. Porque eu acho que nesse caso aqui, pessoal, não dá para fazer assim tão direto não, né? Tem que transformar graus para radiano. 2 graus para radiano. Deixa eu ver aqui. Se nem sei a minha calculadora... Eu estou sem calculadora científica, vocês só transformam. Vai ficar... Vamos botar aqui mesmo... Usar aquela relação, né? 180 graus. Vai dar certo. Eu queria botar um valor exato, mas dá certo aqui. Mede quanto? Quantos radianos? Pi radianos, não é isso? 72 graus vai medir x radiano. Então, daqui,
Eu poderia ter feito a regrinha de 3 já direto, mas aqui vai ficar o seguinte, vou fazer um pouco rápido, vai ficar x igual a 72 π dividido por 180. Não é isso? Isso pelos extremos, passa dividindo. Aqui dá para simplificar. Dá por 12. Por 2, né? Que vai ficar 36 por... Fazer 90. Aí por 6. Dá por 6, que vai ficar 6 sobre 15. Π sobre 15. Dá mais ainda, né? Por 3 ainda. Por 3. Estou simplificando aqui, viu, pessoal? 3π sobre 5. Ou seja, 72 graus, ele mede 3π sobre 5 radiano. Certo? Buguei aqui, eu estava querendo calcular aqui, mas estava confundindo quando é para calcular o cosseno em radiano e o cosseno em graus, né? Que tem uma diferençazinha aqui. Eu falo depois isso para vocês. Então, 72 graus mede isso. Agora só joga na fórmula. Se eu quero saber, quero saber o L, não é isso? Então, eu posso isolar o L aqui, vai ficar da seguinte forma: o L vai ser igual a alfa vezes R. Ou seja, L vai ser igual a 3π sobre 5 vezes 8. 8. 24 vai dar 24π sobre 5. 24π sobre 5. Isso aí. Beleza? Então, isso aí é a formulazinha que a gente utiliza. Essa formulazinha, pessoal, só uma informação, é bem importante você saber ela, que aqui cai bastante concurso, essa formulazinha aqui. Né? A gente percebe umas questõezinhas, se você não souber disso, né? Tentar fazer de outra forma e não sai, porque não está lembrado dessa fórmula. Então, vamos lá. Epa, 16π. Foi o que a gente encontrou, foi? Foi não. Foi não? Foi não. A gente tinha encontrado quanto? 24 sobre 5. Foi? Então tem alguma coisa errada que a gente fez. Espera aí. Será que eu fiz muito rápido e acabei? Foi? Será que foi na hora da simplificação? Sei que ficou lá x igual a 72 π sobre 180, né? Aí foi simplificando. 72 dá 36. 36 sobre 90. 90. Opa, errei aqui, 90. Aí 6 sobre 15. Π. Aí 6 sobre 15. E 3 sobre 5, tá certo. 3 sobre 5, né? 3 sobre 5. Tô com o print da tela aqui. Tá? 3π sobre 5. Eu botei 3, foi? 3π? Foi. 3π sobre 5. É 2π sobre 5, né, pessoal? Isso aqui, ó, já... É dividido por 3. Por 3, é isso aí. Eu fui por 2 e botei 3. É 2π sobre 5. Aí o erro. Isso aí, agora sim. Aí só multiplica lá L é igual a alfa vezes R, 2π sobre 5 vezes 8. Agora sim, 16π sobre 5. Muito bem. Vamos aqui continuar. Vamos entrar agora aqui. Eu acho que não vai dar para a gente ver tudo hoje, pessoal. Vou tentar falar pelo menos até a função seno, cosseno e tangente, né? Não dá para a gente ver tudo.
circunferência trigonométrica. O que é que vem a ser uma circunferência trigonométrica? Construímos a circunferência trigonométrica do seguinte modo. Fixamos dois eixos perpendiculares, cruzando-se em O, ou seja, plano cartesiano, né? Duas retas, o eixo X e o eixo Y. Consideramos uma circunferência com centro O, né? Ou seja, com centro na origem, e raio unitários, isto é, um raio de medida igual a 1. Convencionamos que todos os arcos tomados nessa circunferência, eles vão ter origem no ponto A de coordenada 1, 0, certo? Que vai ser nada mais, nada menos que a interseção. O desenhozinho aqui fica fácil de ver, né? Na circunferência trigonométrica, todo o arco que a gente for tomar, a gente vai considerar que ele está partindo daqui, ó, desse pontozinho aqui, do ponto A, de coordenada 1, 0, que é a interseção do eixo X, né, o eixo horizontal positivo, com o círculo, né, a circunferência. E o sentido positivo vai ser sempre o sentido anti-horário, ou seja, sempre que a gente for tomar um arco, a gente vai tomar um arco partindo daqui, e o outro extremo dele ele vai seguir nesse sentido, né? No sentido anti-horário. Quando a gente toma esses dois eixos, essa circunferência de raio 1 e todo o arco partindo desse ponto, é o que nós definimos de uma circunferência trigonométrica. Por que ele faz isso? Né? Nada mais, nada menos para ele obter uma bijeção entre os reais e a circunferência trigonométrica, né? Ele faz todos esses passos aqui. Então, aqui no final das contas, essa seria a nossa circunferência trigonométrica, certo? Aí, eu creio que já é conhecido de vocês, né? O raio é 1. Esse primeiro lugar aqui, né, que é onde os valores de x e y são positivos, é chamado de primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Certo? Aí agora a gente vai obter uma relação entre os reais e cada ponto da circunferência trigonométrica. Certo? Aqui é porque eu estou botando bem detalhado para vocês, pessoal, mas às vezes quando detalha, fica, em vez de ajudar, pode piorar, né? Mas clique novamente aí para a gente ir para a nossa última reunião de hoje, viu? Última gravação aqui. Falta menos de 1 minuto para não ficar no meio da explicação. Vou encerrar aqui. A gente continua.